Brasil chafurda num lamaçal de corrupção. A corrupção que atinge todos os setores. É assim no governo federal, é assim nos governos estaduais e também nos governos municipais. E você, cidadão, certamente fica muito revoltado com isso. Mas você não precisa ficar apenas revoltado, você pode denunciar a corrupção. E para falar nesse assunto, levantando vários problemas que acontecem em nossa cidade, nós estamos recebendo hoje a visita do José Carlos Damasceno, funcionário municipal e uma pessoa que faz valer o seu direito de cidadão em reclamar quando alguma coisa atinge a cidade. Zé Carlos, agradeço a sua presença, é um prazer tê-lo no programa. Esse prazer é meu, né, poder estar aqui para poder estar falando, né, do que tem acontecido aqui nos últimos anos em Caratinga. Às vezes a gente vê no noticiário e pensa que é só a nível nacional, mas o que acontece lá também, infelizmente, acontece aqui na nossa cidade. É tudo o que acontece lá, a fórmula é mais ou menos a mesma que acontece por aqui, assim por diante. Zé Carlos, você é funcionário do município há quantos anos? Vai para 20 anos, Edilson. 20 anos? 20 anos, desde a gestão do Sodário. Mas meu primeiro emprego na prefeitura ainda foi em 84, na gestão do Fabinho, como guarda-mirim. Aí eu saí da Guarda-Mirim, fiquei algum tempo, que ela poderia ficar como contratada, e depois voltei na gestão do Sodário, e aí estou aí. Já tem 20 anos que a gente está na prefeitura. Beleza. Agora, uma coisa, Zé Carlos, você tem se notabilizado por não deixar barato. Percebeu alguma coisa irregular, você procura saber da situação e apresenta essas denúncias. O que te move a fazer isso? Eu acho que todo cidadão deveria fazer um pouquinho disso, né? Em determinado momento, quando a gente começou a fazer as denúncias, por quê, para quê, isso não vai dar em nada. Eu sempre acreditei que você tem que denunciar. A justiça ela é lenta, mas uma hora o resultado vem. Eu acho, ainda mais quando a coisa é pública, é dinheiro público, né? Não é do prefeito, não é do secretário, é dinheiro público. E quando você denuncia, você às vezes estanca, né? Um sangramento que isso vai refletir na saúde, na educação dos nossos filhos. E, na verdade, é o seguinte, né? É um direito, né? Você não está abusando de nada, você está fazendo apenas e tão somente cumprir o que se estabelece a Constituição e também as outras leis que vêm aí, inclusive a lei de responsabilidade fiscal. Às vezes eu brinco, você não precisa ser vereador, você não precisa ter salário. Lógico, eu sou funcionário público, né? Mas as minhas denúncias, né? Elas sempre feitas em parceria, né? Geralmente com o Dr. Carlos Barac, a gente sempre senta, discute. Não precisa ser vereador, não precisa ocupar nenhum cargo político. Você pode fazer como cidadão. Às vezes as pessoas pensam assim, pô, mas eu vou denunciar como? Eles veem o Ministério Público, né, o promotor está ali aberto, né, qualquer pessoa, né, que queira estar abordando algum fato, né, alguma irregularidade. É fácil, não é difícil. Agora uma coisa, e de certa forma você tem agido porque é histórico já a omissão de vereadores. São poucos vereadores que realmente fazem o papel de fiscalizar os atos do Executivo. Edilson, às vezes as pessoas, eu tenho denunciado, né, vamos falar assim, mais, não que eu queira denunciar mais, mas a coisa tem ficado tão latente, né, nos últimos anos, as denúncias têm aumentado, né, a gente tem procurado mais o Ministério Público, até mesmo por causa dessa abertura, você disse bem no que você fala assim, da lei a lei de acesso à informação, ela tem possibilitado, uns anos para cá, né, esse acesso às informações, tem sido mais fácil a gente verificar alguma irregularidade, mas eu sempre fiz isso, eu passo isso, né, para minhas filhas. A gente sofre muito quando você denuncia, né? Não adianta a gente pensar que é uma maravilha. Às vezes a gente vê, né, os próprios gestores, né, eles falam, denuncia se você vê alguma irregularidade. Mas você sofre retaliação. Eu mesmo já sofri vários, eu sofro até hoje, mas eu vou continuar sempre denunciando. É uma característica minha, é muito meu. Eu gosto de estar a par do que está acontecendo na minha cidade. Porque o recurso que o prefeito administra não é dele. É nosso, então ele tem que entender que ele tem que saber como que ele vai gerir esse recurso, não é da forma dele, não é para os deles, não é para os amigos dele, ele tem que gerir para um todo. É como um cidadão comum que tem uma conta no banco e de repente o banco começa a desviar aquele recurso da sua conta. Primeira ação do correntista é lá reclamar. E a sua atitude, deveria ser a atitude de todo cidadão, é exatamente reclamar o mau uso de um recurso. Agora,
Qual foi a primeira denúncia que você fez contra a irregularidade em governo municipal aqui em Caratinga? Eu me lembro ainda, interessante, na gestão do seu Dário Grossa. No Dário Grossa? Do seu Dário Grossa, um prefeito, né, sério, um prefeito que deixou sua marca, né? Eu me lembro até uma compra de uns filtros, os filtros ficaram parados quase que um ano, né? Esperando, né, as eleições. E não sei se você se lembra disso. Quase que um ano esperando as eleições para poderem serem distribuídos. E nesse período, os filtros de baixo, geralmente, eles vêm com capim dentro, né? Aquilo ali virou uma ninhada de rato. Entendeu? Você começou no depósito, era até da antiga Transmobília, né? Lá onde hoje é a Casa Auxiliadora, tinha um depósito ao lado, né? Você via ali, parece que eram 5.000 filtros, talvez até mais, e você via ratos mortos dentro de filtro. Eu achei aquilo ali um absurdo. Espera aí, já tinha um ano para mais, estava esperando chegar o período eleitoral para poder distribuir aqueles filtros. Acho que essa talvez tenha sido a minha primeira denúncia. E qual foi o resultado? Não, curioso, eu acho que daí uma semana distribuíram todos os filtros. Pelo menos. Mas eles estavam aguardando o período eleitoral para poder distribuir esses filtros. Mas o que chamou minha atenção, lógico, né, o fato daquilo estar ali há mais de ano, e algumas pessoas sempre questionando, o porquê daquelas compras, né? Se aquilo estava guardado há tanto tempo, mas depois eu comecei a observar a quantidade de ratos mortos, né? Em volta, dentro do filtro, né? Que está servindo de ninho para rato. Achei aquilo um absurdo. Exatamente. Mas acabou que o resultado foi esse, que daí uma semana todo mundo, vamos falar assim, Caratinga em peso recebeu filtro de barro. Filtro de barro. 1.000 filtros. Posso dizer que essa foi a minha primeira denúncia no governo do Sodário. E que acabou resultando em benefício. Exatamente. Mas o Sodário não viu isso com maus olhos, não. Ele parece que na época ele até queria também entender o porquê daquilo estar ali há mais de ano, porque não ter distribuído. Não houve nenhuma retaliação. Mas eu tenho em casa até fotos, né? A quantidade de rato era grande, que estavam morando dentro dos filtros, que era para estar na casa das pessoas. E fica bom saber que ele não, de maneira nenhuma, ele não se houve. sentiu não perseguido não, por você. Não, era funcionário da prefeitura, continuei, era gratificado, continuei recebendo a minha gratificação. Não houve nenhum tipo de retaliação. Houve aquele velho jogo de empurra, né? O secretário empurrou para o chefe de gabinete, que o chefe de gabinete voltou para o secretário. Quem que era o responsável pelos filtros, por que estava ali. Mas o bom é que deram solução para o problema, né? Que daí uma semana todo mundo recebeu o seu filtro. Agora, depois, no governo Zé de Assis teve denúncia também? Teve, mas alguns questionamentos, né? Que você fez as reclamações exatamente, alguns questionamentos sempre teve. Né? Agora, a nível de justiça mesmo, questionamento passou a ter depois, né? Da lei de acesso à informação, onde a gente passou a ter acesso mesmo a documentos. Né? Esse acesso, quando a gente fala acesso a documento, a administração, o administrador, hoje o gestor, ele não disponibiliza o documento da forma que a gente pensa também, não. Exatamente. Porque às vezes as pessoas falam assim, vou me valer da lei de acesso à informação para me ter acesso a esse documento. Não, esquece, não é assim. Não é assim. Às vezes é preciso chegar, vamos falar assim, a cabo mesmo. Você faz o requerimento, aguarda um determinado período, você volta e vem, começa o empurra com a barriga. A gente sempre tem uma data, né, que eu espero uns 30, 40 dias. Se a gente perceber que de fato estão dificultando, a gente já, nessa administração mesmo, já foi preciso acionar a polícia para poder lavrar boletim de ocorrência. Porque a lei de acesso à informação, ela estabelece claramente que o prazo de 20 dias e prorrogável por mais 10. Ela prevê que o documento seja disponibilizado de forma imediata. Sim. Não sendo possível, né, o órgão vai ter que estabelecer um prazo e informar os motivos. Aí sim, né, pode, né, de imediato pedir 20 dias para poder fornecer aquele documento. Você retorna, não sendo possível ainda, aí ele tem mais 10 dias, mas ele tem que justificar também quais as razões. Aí sim, deu 30 dias, não tem como. Mesmo assim, já teve caso de a gente esperar 20, mais 10 e também não ter o documento. Aí a gente precisar acionar a polícia, só para poder, que é a velha história, contar a historinha. Estou lavrando um boletim de ocorrência aqui, não vamos estressar, né? Vou contar a minha história, você conta a sua, porque você não quer disponibilizar esses documentos. Mas fica tenso. Aí lavra o BOS, né? Aí sim a gente vai ter que procurar a justiça. Nessa administração, nessa gestão, já teve casos assim, de lavar BOS, boletim de ocorrência, e depois a gente tem que acionar a justiça. E uma coisa, né? E a gente tem que compreender que esse acesso à informação não é uma coisa criada agora. A Constituição de 88, aliás, a lei de acesso à informação, ela veio a atender a um dispositivo constitucional. Exatamente. Que os municípios não vinham obedecendo. Aliás, os municípios não.
os municípios, o governo estadual e o governo federal não vêm obedecendo. Até mesmo tribunais, né, com tribunais de justiça. E é bom citar isso. O próprio Ministério Público, né? Porque não diz respeito apenas ao executivo. Principalmente municipal, todo órgão público, ele é obrigado a fornecer o acesso à informação ao cidadão. Mas isso não acontecia, não é só que você lembrou bem, não é só a nível municipal, não. A gente observava isso, que o Estado também não fornecia, a União também não fornecia. Aí ela veio, a Lei de Acesso à Informação, ela só veio mesmo para poder regulamentar. Mas mesmo com a lei, eu só deixei isso bem claro mesmo, ainda a dificuldade para poder se ter o acesso a documentos públicos é grande. A gente vê no caso do Caratinga, né, o Ministério Público, quando ele instaura um procedimento para poder investigar alguma denúncia, ele solicita informações, requisita informações ao município. Nós vamos falar de Caratinga, dá 30 dias de prazo para o gestor não informa, ele reitera novamente, dá mais 30 dias, não fornece, depois novamente mais 15 dias também não. Aí, por último, a Justiça, no caso o Ministério Público, tem que determinar a intimação pessoalmente, colocar o oficial do Ministério Público para poder fazer plantão na porta. Nós vamos ter isso agora aqui. Não, mas não vai falar agora não. Você vai guardar isso um pouquinho, nós vamos falar no próximo bloco. Porque nós vamos para o intervalo e esse assunto é um assunto interessante. Não vamos queimá-lo assim rapidinho, não. Tem muita coisa para a gente falar. Nós vamos só, um minutinho só, vai lá, toma uma aguinha e volta que nós vamos dar prosseguimento e você vai saber o que está acontecendo aqui em Caratinga.